avó revela chocante segredo familiar, irmão abusador e pai cruel em história destruidora. Ana sempre imaginei que visitar a casa da avó em uma pequena cidade seria apenas reviver memórias de infância. Mas o que encontrou foi muito mais. A casa, antiga e cheia de cantinhos empoeirados, parecia guardar segredos enormes. O cheiro de bolo de cenoura que a avó preparava lembrava tempos simples, mas logo tudo mudaria. Enquanto explorava a estante da sala, lagiário empoeirado chamou sua atenção. Certa de que poderia ser uma relíquia familiar, Ana não hesitou em abrir as páginas amareladas. A cada linha, seu coração batia mais forte. O diário pertencia a Pedro, seu irmão mais velho, de quem nunca ouvira falar. À medida que lia, uma onda de choque a atingiu. As palavras falavam de dor e traumas ocultos, revelando um lado sombrio da infância que Ana não conhecia. A avó, ao perceber a inquietação da neta, sentou-se ao seu lado, seu semblante carregado de culpa. Foi então que a tragicidade da história começou a se desenrolar. Pedro não era uma criança fácil. A avó começou com a voz trêmula. Havia trevas dentro dele que eu não conseguia entender. Ana sentiu um nó na garganta. As revelações a atingiam como facadas. O que poderia ter acontecido com seu irmão? A ideia de que ele tivesse causado dor a alguém, que houvesse sofrido, a deixava inquieta. As páginas do diário misturavam memórias de felicidade e horror. Num momento, Pedro era um irmão carinhoso. Noutro, aonde Runento começou. Um monstro. A avó não conseguia esconder as lágrimas e confirmou o aguardado. Abusos, traumas e o abuso que devastou não apenas Pedro, mas toda a dinâmica familiar. Ana mal conseguia processar tudo aquilo. O que mais ela não sabia? O clima mudou drasticamente enquanto a avó falava. Ana começou a se questionar sobre seu pai. Um homem sempre tão amoroso, mas que agora, após as confissões da avó, parecia carregar um legado sombrio. Como ele poderia ter criado um ambiente onde o abuso prosperava? A mente de Ana girava. Como poderia amar alguém que fazia parte de um ciclo de dor? Conforme as revelações se desenrolavam, a bruma de tristeza a envolveu. Ela queria proteger sua avó, cuja fragilidade parecia aumentar a cada palavra. Mas aquele desejo bem intencionado não a impedia de querer saber mais sobre Pedro. Era urgente enfrentar as verdades que lhe foram escondidas. O entrelaçamento da história de Pedro e seu pai cada vez mais se tornava palpável. Como sombras que fantasmas tornaram-se, emaranhando-se na percepção de amor e família que Ana tinha. Cada página virada trazia à tona emoção e tensão. A sensação de que o passado nunca fica realmente enterrado a consumia. O que mais o diário ainda guardava? Quando, com as mãos trêmulas, Ana alcançou a última página do diário, algo a fez parar. Uma anotação enigmática a observava como um aviso. O amor pode ser mais destrutivo do que você imagina. Ana fechou o diário com cautela. O que tudo aquilo significava? Desvendar que essa verdade poderia curá-la ou apenas causar mais dor? Sentiu-se perdida e, ao mesmo tempo,
profundamente intrigada. A atmosfera estava carregada de um mistério que a desgastava. As respostas estavam lá, mas poderiam mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ana fechou o diário com cautela. Uma sensação de vazio a invadiu, mas naquele momento, um barulho vindo da cozinha chamou sua atenção. Era como se algo tivesse caído. Um estalo fraco, quase imperceptível. Ela se levantou, o coração batendo acelerado. A avó, pálida e com lágrimas nos olhos, não parecia perceber. O medo crescia dentro de Ana, arrastando-a em direção àquele som. O que mais estava escondido naquela casa? Ao entrar na cozinha, seu estômago se comprimiu. A cena era caótica. Um dos copos da avó quebrado no chão, pedaços de vidro espalhados por todo lado. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o pai, que estava parado encarando a parede, como se estivesse em transe. O rosto dele mostrava uma mistura de dor e raiva. Ana hesitou, o coração acelerado. Pai, o que aconteceu? Ele não respondeu. Apenas olhou para Ana, seus olhos cheios de uma sombra que ela nunca tinha visto. Você não deveria ter lido aquele diário, ele murmurou, a voz tremendo. Um calafrio percorreu a espinha dela. O que você sabe? Ana perguntou, mesmo sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Que ele não foi o único a sofrer. A avó disse, a voz falhando. Pedro não era apenas a vítima. Ele também feriu. Ele fez coisas terríveis. Ana sentiu um nó na garganta. Seria possível? Antes que pudesse processar isso, seu pai a puxou pela mão, forçando-a a se afastar da cozinha. Vamos, Ana, precisamos conversar. O tom dele era firme, mas havia um desespero por trás disso. Ana sentiu seu peito apertar. O que ele estava escondendo? Eles entraram na sala e, uma vez lá, seu pai fechou a porta. Ele se virou para ela e Ana viu algo que a deixou paralisada. Uma cicatriz longa, desfigurante, cruzava sua mão. Isso foi de Pedro, ele disse, com a cabeça baixa. Ele estava perdido. Ele me atacou. Não fui apenas um pai amoroso. Eu fiz o que pude para conter a dor dele, mas eu também precisei me proteger. A revelação explodiu como um trovão. Ana estava ali, ouvindo seu pai, que sempre fora seu pilar, confessar que também era parte da dor. Uma onda de emoções a invadiu. Raiva, confusão, tristeza. Por que você nunca falou sobre isso? Eu não sabia que Pedro se tornara uma ameaça. Porque não era apenas Pedro. Eu também sofri suas consequências. As palavras dele ecoavam na cabeça de Ana. Nunca poderia imaginar que o homem que a protegia
tinha mais sombras do que ela pensava. Isso mudava tudo. E é nesse momento que a avó, ainda na porta, voltou-se para eles com um olhar decidido. Nós todos somos um produto do que aconteceu naquela casa. Mas precisamos enfrentar isso juntos, ou irá nos destruir. O clima tinha mudado novamente. A atmosfera pesava como chumbo. Que mais eles estavam me escondendo? Havia segredos que ainda não tinham sido revelados. A verdadeira história de Pedro, a terrível verdade sobre seu pai. O que mais poderia vir a seguir? O silêncio na sala gritava e Ana sentia que estava à beira de descobrir algo ainda mais devastador que a confissão que acabara de ouvir. O amor, de uma vez pareceu tão forte, agora se mostrava como uma faca afiada, pronta para cortar fundo em suas vidas. Vamos precisar de coragem para enfrentar isso, Ana, o pai disse, a voz sombria. O medo no ar era palpável. O coração dela disparou. Isso estava longe de acabar. Ana sentiu a pressão aumentar no peito. Então, o que devemos fazer agora? As palavras saíram como um sussurro, uma mistura de medo e determinação. A sala estava tão silenciosa que o som do relógio na parede parecia um eco distante. O que mais eles estavam escondendo? Seu olhar se movia entre seu pai e sua avó, buscando respostas, mas encontrando apenas rostos carregados pelo estigma do passado. Antes que alguém pudesse responder, um barulho intenso veio do quintal. Era como se algo estivesse sendo arrastado, um som pesado e irregular. O coração de Ana disparou. O que foi isso? Ela nem sabia se deveria se aproximar da janela, mas a curiosidade, aliada a... Olhou pela copa da árvore e viu uma sombra lá fora. Uma figura que parecia contorcida. Fiquem aqui! Seu pai ordenou, a voz elevada. Mas isso só aumentou sua ansiedade. Vou olhar! Ele se dirigiu à porta, mas antes que pudesse sair, a avó o segurou pelo braço. Não! Não é seguro! Seguro? Ana perguntou, a frustração a transbordar. Mas o que está acontecendo? E naquele instante, algo quebrou a tensão. Um grito gutural ressoou do quintal. Era um som que congelava o sangue. Ana se viu, o terror inundando seus olhos. Sem pensar, ela avançou, puxando a mão de seu pai. Vamos ver! A avó balançou a cabeça, angustiada, mas Ana já estava decidida. No quintal, a cena se desenrolava como um pesadelo. No chão, uma caixa velha, aberta e diversos documentos espalhados, como se tivessem sido jogados de dentro. Mas o que realmente a paralisou foi ver quem estava ajoelhado ali. Era Pedro. Ele estava coberto de lama, a expressão desfigurada por um misto de dor e fúria. O diário que ela lera jorrou à sua mente. Ele não estava morto. Não pode ser, Ana murmurou, sem acreditar no que via. Pedro levantou a cabeça, e suas feições eram um retrato de sofrimento. Ana, ele chamou, a voz trêmula. A mesma voz que estava no diário, mas agora estava viva diante dela. Ele não estava apenas ali. Ele parecia mais forte. Ana, eu sempre estive aqui, ele disse. Sua respiração rápida seguiu-se de um olhar que misturava raiva e desespero. Vocês não sabem a verdade. Ninguém sabe.
Ele gesticulou para a caixa, que parecia carregar uma revelação além de qualquer coisa que pudesse imaginar. E esperar que isso não viesse à tona, que tudo ficasse enterrado. Ele parecia decidido, um homem quebrado, mas determinado a expor tudo. O passado não desaparece assim. O pai de Ana deu um passo à frente e o horror no rosto dele era palpável. Pedro, você não tem ideia do que está dizendo. Mas Pedro não recuou. Ele se levantou, erguendo uma mão, e o que seus dedos seguravam fez Ana estremecer. Uma fotografia preparada, rasgada no centro. Ele a ergueu e, no momento em que a luz bateu, Ana foi capaz de ver, e seu coração parou. Eram seus pais em um momento de alegria, com Pedro ao lado. Mas algo no fundo, as sombras e as feições, revelavam olhares que Ana não conseguia compreender. Essa não é a única prova, disse Pedro, agora com uma fúria indefinida tomando conta. Aqui está a conexão entre eu e você. Eu não sou o vilão que vocês acham que eu sou. Eu fui apenas uma peça em um jogo muito mais aterrador. O ar ficou pesado com as palavras. Ana olhou para seu pai, o rosto pálido. O que você escondeu? O que mais você não me contou? Pedro sorriu triste. A verdade é mais destrutiva do que vocês têm ideia. A atmosfera estava carregada de um mistério quase insuportável. O que mais poderia ser revelado? Ana sentiu um frio correr pela espinha. Cada resposta abria um novo abismo. Ela estava a ponto de descobrir que a traição, a dor e o amor se entrelaçavam de maneira que nunca havia imaginado. A conexão sangrenta daquela familiaridade apenas começava a surgir. O que mais estava escondido nas sombras daquela casa? Pedro ergueu a foto. O ar parecia pesado, como se o mundo tivesse parado. Ana observou seu rosto, uma mistura de dor e desespero. Aquela imagem desfeita era apenas o começo. A boca seca, o coração acelerado. Ela sentiu tudo se desmoronar ao seu redor. Essa foto tem mais valor do que você imagina, ele gritou, quebrando o silêncio que pesava. Ali, naquela imagem, estão os segredos que todos nós escondemos. Olhando para o pai, o pânico se espalhou. Como ele poderia ter omitido algo assim? Isso rasgava mais que uma ferida. Era como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Pedro, não. O pai tentou argumentar, mas a voz dele soava fraca, carregada de medo. O que mais estava em jogo? Antes que algo pudesse ser dito, um barulho surdo ecoou da casa. Um estrondo. As janelas tremeram. O quintal parecia viver uma tempestade própria. A avó gritou. O que foi isso? A atenção se voltou para a casa. A porta de entrada se abriu abruptamente, revelando uma silhueta. Uma figura alta e ameaçadora. Ana ficou paralisada. A luz do sol atrás do estranho revelava apenas um contorno sombrio. Era uma imagem que emetia pesadelos. Vocês não podiam ficar aqui. A voz era grave e carregada de autoridade. A figura se aproximou e Ana reconheceu o rosto. Era Lucas, um primo distante que todos acreditavam ter se mudado para o exterior. O que ele estava fazendo aqui? Lucas? Ana disse, a incredulidade pintando cada palavra. Por que você está aqui? Porque é a hora da verdade.
ele declarou, olhando para Pedro, então para o pai. Eu pensei que tinha o lugar seguro, mas o passado teima em voltar, não é? Com cada palavra, a tensão aumentava. Pedro se preparou para enfrentar Lucas, mas a figura apenas ergueu a mão. Não, não venha para cima de mim. Eu não estou aqui para brigar agora. Ele parecia exausto, mas determinado. Há coisas que precisam ser reveladas, e não só entre vocês. O olhar dele cortou o ar como uma faca. Reveladas? O pai de Ana repetiu, seu rosto agora uma máscara de horror. O que você sabe, Lucas? O silêncio foi quebrado por um grito. Um animal passeou rápido, assustado, pela porta da cozinha. O que mais estava prestes a ser desenterrado? Ana sentiu o frio na espinha. Lucas avançou, olhos arregalados. Pedro não é quem vocês pensam. Ele não é apenas uma vítima. Ele também tem responsabilidades, assim como você. E você? Ele apontou para o pai e para Pedro. Eu sei da dor que você suportou, mas não esqueça o que causou a outros. Ana não sabia se a fúria ou a confusão eram mais intensas. O que mais poderia ser revelado? O passado estava prestes a invadir suas vidas de uma vez por todas. O calafrio se alastrou por seu corpo quando Lucas se virou, seu olhar atravessando os homens ao seu redor. A verdade é que nós somos todos cúmplices de um ciclo de dor. Todos nós. Todos os segredos enterrados embaixo deste teto nos afetaram. Ele gesticulou para casa. Ana olhou para a avó, que agora pareciam duas crianças à mercê de uma tempestade. E se tudo aquilo significasse que não havia onde se esconder? Que os fantasmas que haviam mantido os laços familiares juntos estavam prestes a se libertar? O nó na garganta dela parecia constrangê-la. Ela precisava saber. Mas o que mais estava por vir? Vocês realmente pensam que a dor só se limita a Pedro? Lucas continuou, a voz ecoando. A tragédia começou antes mesmo de vocês fazerem suas escolhas. E naquele momento, um som ensurdecedor reverberou. Um tiro. O eco cortou o espaço e tudo parou. Ana se encolheu. O susto a esmagou. O que havia acontecido? O corpo de Pedro caiu, os olhos arregalados, a expressão congelada em dor e surpresa. O tempo parecia ter desacelerado. O pai de Ana gritou. A avó desmaiou e Ana ficou ali, paralisada, em choque. O que acaba de acontecer? O que isso significava? As sombras se foram, mas os segredos agora estavam mais perto do que nunca. As mentiras construídas sobre amor. Bor e família desmoronaram em uma única fração de segundo. A verdade estava prestes a vir à tona, mas a que custo? O som do tiro ecoou como um trovão, cortando a tensão no ar. Ana ficou paralisada, seus olhos fixos no corpo de Pedro, que caía ao chão. A expressão de dor e surpresa gravada em seu rosto. O tempo parecia ter parado por um momento. A gritaria de seu pai e o desmaio da avó pareceram distantes, como se ela estivesse presa em uma bolha, observando tudo de fora. Isso não poderia estar acontecendo. Seu coração disparava e um nó se formou em sua garganta.
Mas foi quando a figura de Lucas se moveu, seu olhar de choque convertendo-se em algo mais sombrio. Vocês não têm ideia do que isso significa. Ele gritou, apontando para Pedro. Isto é apenas o começo. A verdade está prestes a ser revelada e vocês não estarão prontos para aguentar. Ana sentiu um frio recorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Mas ele continuou. Tudo o que vocês pensam que sabem está prestes a mudar. Essa casa guarda mais do que vocês imaginam. Lucas se agachou perto do corpo de Pedro, os olhos fitando a caixa quebrada que este deixara para trás. A verdade não é apenas sobre Pedro, é sobre todos nós. O pai de Ana, agora com o rosto pálido, chegou mais perto, como se fosse incapaz de olhar para o tio caído. Você está falando como se soubesse de algo? Disse ele, a voz trêmula. O que isso tem a ver com você? Lucas ergueu a caixa e jogou alguns papéis ao chão. Isso está mais interligado do que qualquer um de vocês pode imaginar. Pedro não era apenas uma vítima, ele era um sobrevivente de algo horrível, e agora está prestes a se repetir. Ana piscou, confusa, tentando entender a gravidade das palavras dele. O que você quer dizer com isso? O medo era palpável. A atmosfera carregada de uma tensão quase insuportável. Vocês não entendem. O que aconteceu com Pedro não foi à toa. O passado aqui é um ciclo. A dor nunca vai acabar a menos que enfrentemos a verdade. Lucas apontou para a foto partida, ainda em suas mãos. E essa foto? Cadê a sua parte na história? Ana se aproximou, o coração acelerado. Assim que viu a imagem, uma onda de reconhecimento o atingiu. Um dos rostos na foto, um homem de cabelos escuros. É o tio Luiz. Ela lembrou-se dele, embora vago, nos almoços em família. Mas ele não está aqui há anos. Exatamente, Lucas interrompeu. Mas ele está presente em tudo isso. E sua história pode ser a chave para entender a verdadeira dor do que aconteceu. Ana ficou paralisada, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A avó, agora recuperando do desmaio, olhou para a caixa em choque. Não pode ser. Sua voz estava tremendo, como se ela estivesse prestes a colapsar. O medo refletido em seu olhar fazia Ana sentir seu estômago revirar. O que você está dizendo? Ana quase gritou, mas Lucas pegou a foto e a entregou a ela. Não podemos continuar assim. O que aconteceu com Pedro? As consequências vão muito além. As vidas que foram destruídas por conta das escolhas de nossos pais. O que sabemos é apenas a superfície. O pai de Ana, em um impulso, avançou e tomou a foto da mão de Ana. Chega! Você não sabe do que está falando. Mas Lucas questionou. E se você soubesse? E se fosse a verdade? Ana sentiu uma raiva fervendo dentro de si. Agora não é hora de se esconder. O sentimento de importância do que estava em jogo fez seu pensamento girar. O que mais estava escondido? O passado parecia estar vivo, pulsando na casa como um ente que não conseguia ficar em paz. Então, de forma repentina, um grito cortou o ar. Uma mulher que Ana nunca tinha visto antes entrou correndo pelo quintal, os olhos arregalados e transbordando de pânico. Não! Vocês não podem fazer isso! Ela se atirou em direção ao corpo de Pedro, caindo ao lado dele.
Juliana! Lucas exclamou, a expressão dele mudando drasticamente. O que você está fazendo aqui? A mulher virou-se para Ana e seu pai, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês não sabem o que realmente aconteceu. Ela olhou para a caixa, para a foto e, então, para Ana. Eu sou parte da verdade. E você também. Mas existem segredos que foram enterrados para proteger todos vocês. E agora estão voltando para nos atormentar. Ana sentiu a sua sanidade à beira do abismo. Cada nova revelação a fazia sentir que o chão sob seus pés estava desmoronando. O que mais estavam escondendo? Os laços de sangue nunca foram verdadeiros. E o que exatamente Juliana significava por ser parte dessa verdade? Enquanto olhava para a mulher aos prantos, Ana sentiu que não havia como voltar atrás. O peso da história de sua família estava prestes a ser desenterrado de uma vez por todas, e nada seria como antes. As sombras da casa estavam se agigantando, prontas para engoli-los todos, e as verdades que sabiam, ou pensavam saber, estavam prestes a ser devastadas. O que mais se escondia naquela casa? O que mais suas vidas poderiam conter? Ana estava paralisada, a cena caótica à sua frente parecendo um pesadelo. Juliana, a mulher que havia surgido do nada, ajoelhada ao lado de Pedro, parecia absorver o impacto da tragédia. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Juliana gritou, tentando puxar o corpo de Pedro para mais perto, mas Lucas a impediu. Você precisa parar, Lucas disse, sua voz cheia de urgência. Agora não é hora para emoções, mas ela ignorou. Não podemos deixá-lo aqui. A verdade vai sair e todos vocês vão ter que encarar. Ana sentia um nó apertado na garganta. O que, Juliana? Sabia? Que verdade era essa que podia mudar tudo? A pressão de um segredo omitido estava ali, carregada no ar. O pai de Ana, ainda em choque, estava quase sem palavras, enquanto sua avó se deixou cair em um canto, o rosto pálido. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Ele não era só uma vítima. Vocês não entendem! Juliana gritou, levantando-se, os olhos ardendo com raiva e dor. Ele fez parte do que aconteceu. As palavras de Juliana ressoaram como tiros em meio ao caos. Ana se virou para Lucas, buscando respostas. Como você conhece essa mulher? O que ela quer dizer com isso? Lucas hesitou, e então os olhos dele se tornaram frios. Ela é parte da família, Ana. Mas isso não é o problema, ele respondeu, a voz dura. O que importa é que isso envolve muito mais do que vocês podem imaginar. Ana sentiu o peso daquelas palavras em seu peito. O que estava escondido atrás de cada sorriso de sua família? A memória de Pedro, as sombras dele entrelaçadas com as de todos os presentes. O ambiente estava denso, a tensão quase visível. Diga logo! Está tudo ligado ao que aconteceu no passado. O tio Luiz, ele foi a chave para tudo isso. Juliana respondeu, a respiração pesada. Ele não era só um parente distante.
Ele esteve aqui, e o que aconteceu ali naquela noite afetou todos nós. Não, ele não podia. Ele se foi. Acelerar. Lembranças de conversas vagas surgiram em sua mente, desbotadas, mas enterradas dentro de sua bagagem familiar. O que realmente havia acontecido? Pedro não era o problema. Ele era apenas um reflexo das mentiras que vocês viveram. Juliana gritou, enxergando uma fenda se abrir no armário de segredos da família. Vocês precisam entender. O tio Luiz, ele é o que vocês precisam confrontar. O pai de Ana, finalmente perdendo o controle, gritou: Chega! O que você está insinuando? E foi nesse momento que tudo mudou. Uma explosão de luz, como um raio, atravessou o céu, fazendo todos meterem as mãos à frente dos olhos. Uma sensação de terror tomou conta. E então, como num movimento coreografado do destino, a porta da casa se abriu, com um estrondo ensurdecedor, revelando um grupo de pessoas que nunca deveriam estar ali. Eram figuras sombrias, rostos conhecidos e desconhecidos ao mesmo tempo. Aqueles presentes haviam sido uma fachada, preparada para um confronto que nunca esperaram. Você não pode esconder isso para sempre. Uma voz ecoou e Ana se virou. Uma sensação de morte na atmosfera. O grupo não só incluía Juliana, mas também outros que Ana reconhecia vagamente. A festa dos segredos acabou. A verdade está aqui. O horror tomou conta. O tempo congelou. Ana olhou para seu pai. Ele estava tão pálido que parecia uma sombra. As revelações não param. Elas tomam formas, se desenrolam à sua frente. A sala se transformou em um tribunal. Todos ali para negociar as feridas. Que o tempo tentara cicatrizar. Juliana olhou para Ana, suas palavras cortantes. Nós todos somos ligados, Ana. E agora você precisa tomar uma decisão. Que história você vai contar? A de um passado esquecido ou a de um futuro que pode ser mudado? Ana se viu cercada, o medo apertando em seu peito. O que mais poderia vir? O que mais estava escondido? Ela estava a ponto de descobrir que a verdade era uma tempestade em forma de gente. E a única escolha que sobrava era qual lado ela escolheria. Cada olhar, cada sussurro parecia moldar o futuro. O que mais se revelaria naquela sala que um dia parecia tão familiar? A tempestade estava apenas começando. Ana observou Juliana, que estava agora em pé, com uma expressão de intensa determinação. O choque em seus olhos parecia misturado com uma urgência desesperada. Vocês não podem continuar assim. Vocês precisam saber. A voz dela soava como um chamado em meio ao caos, mas a verdade parecia tão distante. Lucas estava tenso, mas sem tirar os olhos de Juliana. O que você quer dizer com isso? Ele interrompeu, sua voz carregando um desespero não disfarçado. A atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a eclodir. De repente, uma sombra passou pela porta da frente, como um relâmpago cortando o céu. Ana, ainda em estado de choque, virou-se rapidamente. O que poderia ser agora? Um rosto familiar surgiu e a incredulidade atingiu-a como uma onda. Era Luiz, o tio que todos pensavam ter desaparecido. Juliana, Luiz exclamou,
os olhos arregalados, apressando-se em direção a ela. O que você fez? A expressão dele era de pura angústia. O clima na sala mudou instantaneamente, as energias se chocando de maneira que Ana nunca poderia imaginar. Ela sentiu seu coração acelerar, as pulsações ecoando em seus ouvidos. Tio Luiz, você está vivo! Ela gritou, sua voz se misturando com a confusão coletiva. Como assim? O que está acontecendo? Não podemos continuar com isso. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Luiz estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ele olhou rapidamente para os presentes. Seu pai, que estava paralisado, sua avó, que mal conseguia manter os olhos abertos, e Pedro, caído no chão. Uma adrenalina correr por suas veias. O que aquele homem poderia revelar? Que verdade se escondia por trás de seu desaparecimento? E do que estava sendo dito? Era uma tempestade de emoções em sua mente, e ela queria gritar. Por favor, diga logo! O que você tem a ver com tudo isso? Luiz interrompeu o silêncio pesado. Eu deveria ter estado aqui. Fui levado para longe para protegê-los de algo muito maior. Ele olhou para Pedro no chão. Então voltou a atenção para Juliana. Você não deveria ter trazido isso de volta. O que Luiz estava insinuando. O ar estava denso. Ana se sentia enjoada, a realidade distorcendo-se. O que você quer dizer? Que tipo de proteção? A urgência na voz dela misturava-se com uma crescente frustração. Luiz respirou fundo, e a versão dele da verdade parecia prestes a sair. O que aconteceu naquela casa há anos foi planejado. Tudo isso. Ele balançou a cabeça, como se tentasse juntar as peças. As cicatrizes não cicatrizaram. É um ciclo que nunca foi realmente interrompido. Um grito ecoou, e Ana percebeu que não era apenas de incredulidade. Já não sabia mais o que estava ouvindo. Como assim, um ciclo? E por que você estava longe? Lucas olhou para Luiz e suas feições escureceram. Não deveria estar aqui. Você sabe do que está falando. Sim, eu sei, Luiz retrucou com a voz potente. E você não quer que eu revele quem realmente somos, o que nós fizemos, quanto cada um de nós está envolvido em tudo isso. Ana estava transbordando de perguntas, mas antes que pudesse expressar alguma, um sussurro cortante atravessou a sala. Vocês são todos parte de uma trama que foi tecida por muito tempo. A voz, baixa, mas cheia de uma força inegável, pertencia à avó. Todos viraram-se para ela, em choque. O que mais ela sabia? A verdade que todos temem é que a dor e o amor são entrelaçados de maneiras que jamais poderemos escapar. As palavras saíram desgastadas e tristes de sua boca, mas Ana não conseguia processar. As revelações se amontoavam como poeira, e cada nova camada parecia mais pesada que a anterior. Eu só queria proteger vocês, mas agora é tarde demais, ela disse em um tremor. Percorreu a sala. A atmosfera agridoce se tornava agonizante. Mas antes que alguém pudesse responder, Luiz tirou algo do bolso. Era uma chave antiga que reluzia sob a luz fraca. Essa chave guarda a última porta do passado. Ela pode desvendar tudo, mas alguém não quer que saibamos. Seus olhos estavam fixos em Ana. É você. A sala congelou.
Ana sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O que agora? O que mais tinha que descobrir? As peças se encaixavam de maneira inusitada. E cada nova revelação despedaçava mais a história que ela acreditava conhecer. Ela se perguntava quem de fato estava puxando as cordas. Com um nó na garganta, ela piscou rapidamente, o futuro se desdobrando de forma assustadora à sua frente. Eu não sou quem você pensa, mas o tempo vai mostrar, Ana. Prepare-se. As últimas palavras de Luiz ecoaram e a tensão se acumulou, prestes a explodir novamente. A história estava prestes a retornar de uma maneira que ninguém poderia imaginar, e as sombras da casa pareciam mais vivas do que nunca. Ana observou Luiz, sua mente girando, enquanto ele segurava aquela chave antiga. A tensão na sala estava palpável, como se algo estivesse prestes a romper a superfície. O que mais poderia ser revelado naquele dia sombrio? A avó olhou para Luiz com uma mistura de medo e reconhecimento. Você não deveria estar aqui. Faz tanto tempo. Luiz a ignorou, focando seus olhos em Ana. Você precisa entender, Ana. A verdade nunca foi apenas sobre Pedro. Está vinculada a todos nós. A sua história, a nossa história. Ana sentiu um calafrio. O que você quer dizer por isso? Sua voz tremia de ansiedade. A última coisa que precisava era de mais segredos. Você tem que ouvir, Luiz implorou, sua expressão quase desesperada. A chave! Essa chave não abre apenas uma porta. Ela revela uma sequência de eventos que ninguém se atreveu a enfrentar. Antes que alguém respondesse, um barulho alto ecoou pela casa. O estrondo vindo do andar de cima, como se algo estivesse caindo ou se despedaçando. O som fez a sala tremer e todos pararam, os olhos arregalados. O que foi isso? Ana gritou, sua respiração se tornando rápida. É ele! Juliana gritou, apontando para as escadas. Ele está aqui. O que ele fez nunca foi esquecido. Ana não conseguia acompanhar. Quem? O medo paralisava seu corpo, mas Luiz já estava correndo em direção às escadas. Sua determinação, fazendo-o parecer uma sombra rápida. Não, Luiz! O pai de Ana gritou, mas era tarde. Luiz havia desaparecido na escuridão do andar de cima. O silêncio pesado pairou no ar e a sala parecia respirar, aguardando o que viria a seguir. Ana olhou para Juliana, que estava agora pálida e nervosa. O que você sabe? O que está acontecendo? Ele está revivendo tudo, Juliana respondeu, os olhos marejados de lágrimas. As consequências dos nossos atos. O que aconteceu naquela noite? Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. Que noite? O que você está escondendo? Sua voz aumentava de intensidade, a urgência a consumia. Você precisa vir. Precisamos parar isso. Juliana exclamou, desesperada. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, um grito cortou o ar. As paredes pareciam vibrar quando uma figura apareceu na escada. Era Pedro. A expressão dele era uma mistura de pavor e fúria. Vocês não podem fugir do que sou. Ele estava sujo, como se tivesse lutado, mas seus olhos pulsavam com uma intensidade que Ana nunca havia visto. Ana recuou, o choque a atingindo como uma onda. Pedro, você está vivo? Pedro se aproximou, a respiração pesada. Eu sempre estive, e é hora de vocês saberem a verdade.
Ele ergueu a mão e todos paralisaram. Aquilo que está escondido, o verdadeiro legado carrego comigo. Que legado? O pai de Ana sussurrou, o medo transparecendo. O legado do tio Luiz. Pedro olhou para Ana, seus olhos implorando. Ele é a ligação entre o que aconteceu e o que somos agora. O destino de todos vocês está nas minhas mãos. Não, você não pode dizer isso. Luiz apareceu atrás de Pedro, sua expressão misturada com raiva e medo. O que você está prestes a revelar pode destruir todo mundo. É isso que você teme, Luiz? Pedro questionou, com a voz alta. Ou será que você tem medo do que você pode perder? A verdade é que todos nós somos cúmplices disso. Não! Cale-se! Luiz gritou, mas era tarde demais. O ambiente estava carregado de energia. Uma tempestade prestes a eclodir. Olhando para Ana, Pedro falou: a verdade é que não sou eu quem precisa ser confrontado. É você, Ana. Aquelas palavras atingiram Ana como um soco no estômago. O que você quer dizer? Sou eu, mas também sou você. Está em você. Tudo isso, a dor, o medo, está inscrito em seu sangue. Chega! Luiz interveio, seu tom feroz. Não faça isso. Você pode destruir tudo. Ana mal podia respirar. O que era isso que estava revelado? O que significavam aquelas palavras? Ela sentiu a sensação de chão se desfazendo sob seus pés. Luiz, o que ele está falando? O que ele sabe de mim? E então, com um movimento súbito, Luiz avançou em direção a Pedro, o medo na expressão dele visível. Não faça isso. O que quer que você revele não vai mudar o que já aconteceu. A verdade só trará mais dor. É mais tarde do que você imagina, Luiz. A verdade precisa ser liberada. Pedro quase gritou, os ecos da dor ressoando por todo o ambiente. Foi então que a casa tremeu mais intensamente. As paredes pareciam gritar, como se o passado se erguesse para absorver aqueles que o mantinham escondido. E Ana, observando aquela cena, percebeu que estava se aproximando de algo muito mais profundo do que uma simples revelação. O que realmente estava em jogo? O que mais poderia ser revelado? Ela se sentiu à beira de um abismo, e tudo o que podia fazer era esperar, enquanto a escuridão se aproximava cada vez mais. As palavras de Pedro paiavam no ar como uma tempestade prestes a se desabar. Ana sentia um nó na garganta, a tensão em seu peito se intensificando. É você quem precisa ser confrontada? Aquilo ecoava em sua mente como um mantra, enquanto a sala se tornava um palco de revelações. Sim, Ana, você é a peça final. A voz de Pedro tremia. O que você carrega é mais pesado do que imagina. Nós somos todos marionetes dessa história. Ana não conseguia processar. O medo e a confusão se entrelaçavam, a imagem de Pedro se distorcendo. Luiz olhou para ela, os olhos ardendo, com um brilho de desespero. Não, Ana, isso não é verdade. Sua voz era grave, mas em seus olhos havia algo mais. Um olhar cúmplice que a fez estremecer. E então, antes que qualquer um pudesse intervir, uma explosão de luz irrompeu pela sala. Uma grande lâmina de madeira, um painel da parede voou do lugar,
fazendo Ana se colocar em posição de defesa. O barulho ecoou como um trovão e a poeira dançava na luz. Pedro! Juliana gritou, mas não era só ela. Todos estavam em estado de choque. Luiz avançou, o coração acelerado. O que é isso? Ele olhou ao redor como se visse fantasmas e, em um movimento rápido, puxou Ana para perto dele. Saia daqui! Ana se debateu. Não, eu preciso entender. O pânico estava estampado em seu rosto, enquanto a tensão e a insegurança cresciam. A casa parecia gravitar em torno dela, saturada com as energias conflitantes de todos que ali estavam. Mas como se a própria casa estivesse se manifestando, a parede ao fundo se estilhaçou. Uma porta secreta surgiu, um brilho azul emanando de seu interior. Era como a luz de um farol em meio à escuridão. E, puxando-a de dentro, uma figura alta e de cabelos brancos surgiu, seus olhos profundos como o mar. Era um homem que Ana reconhecia. Tio Luiz! Sua voz falhou com a incredulidade. Você está vivo? Vivo? Sim, mas não como vocês pensam. Ele parecia mais uma sombra do que uma pessoa, seus traços desgastados e angustiados. O que está prestes a acontecer aqui é maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Que dizer isso? Ana sentiu seu mundo se desfazendo embaixo dos pés. De tudo que vocês esconderam, a verdade sobre o que ocorreu há anos. O tio Luiz avançou, seus olhos fixos em Pedro. Você não sabe o que causou, não sabe as repercussões de suas ações. Mas o que isso tem a ver comigo? Ana exclamou, sentindo a pressão aumentar. Os músculos estavam tensos, como cordas prestes a arrebentar. A revelação estava à porta. Mas o que viria a seguir? É tudo culpa minha, Pedro gritou, desmoronando. A expressão dele era uma mistura de dor e raiva. Eu não sou a vítima aqui. Tudo isso começou porque eu não fui forte o suficiente. As palavras dele eram como facadas. Ana sentiu a pressão tomar conta. O que você fez, Pedro? O tempo parecia desacelerar, uma conexão sendo feita. Eu era o elo, o que eles fizeram, o que você não sabe sobre a noite do incêndio. Pedro desabafou, seu rosto agora um retrato de dor e arrependimento. Eu causei a divisão. Eu sou o motivo de estarmos todos aqui de novo. E que o tio Luiz desenrolava eram segredos mais profundos. E então, como se o mundo estivesse desmoronando, e puxou uma caixa de um dos bolsos. Esta é a chave, revelando fotos e cartas, cada uma carregando fragmentos de uma verdade devastadora. Isso não pode ser, Luiz balbuciou ao ver as imagens. Seus olhos se alargaram, a tensão no ar aumentando. E então, algo inusitado aconteceu. Uma das fotos deslizou do topo da pilha, revelando uma imagem em preto e branco. Era uma foto de Ana, uma criança pequena ao lado de Pedro. Mas não era apenas isso. Ao fundo, um homem que Ana nunca poderia esquecer, seu avô. Ao lado de uma mulher desconhecida. Essa mulher, Ana sussurrou, seus olhos fixos na imagem. Quem é ela? O olhar de Pedro escureceu. Todos estavam paralisados, o silêncio gritando. Ela é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Essa foi a última frase dele. E naquele momento, a casa pareceu sofrer uma convulsão.
As paredes vibraram, o chão tremeu e uma escuridão se espalhou. Ana não sabia como, mas todos estavam prontos para descobrir que os laços de sangue se entrelaçavam de maneiras que jamais poderiam imaginar. E aquilo, o ciclo que ameaçava a família, estava prestes a se manifestar, mais aterrador do que cada um queria acreditar. Vamos enfrentar isso juntos. As palavras de Luiz cortaram o ar. Mas a verdadeira pergunta permanecia. Qual verdade estariam realmente dispostos a encarar? Enquanto o ambiente tornava-se cada vez mais opressivo, Ana sabia que a resposta a essa questão poderia mexer com tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Pedro, em Luiz e em Juliana. A tensão parecia uma tempestade prestes a atingir. Ana sentiu o coração na garganta, a adrenalina percorrendo suas veias. Que legado! Ela repetiu, sua palavra quase um sussurro desesperado. Pedro virou lentamente a cabeça, seus olhos refletindo um misto de dor e determinação. A história que estamos prestes a revelar não é só sobre mim, é sobre todos nós, as nossas escolhas e as consequências que não conseguimos deixar para trás. Os ecos da declaração dele reverberaram pela sala, cada um mergulhando todos em um mar de memórias dolorosas. Luiz abriu a boca para protestar, mas ficou sem palavras. Juliana tocou o braço de Pedro. Precisamos enfrentar, não podemos esconder mais. Ana viu os olhos de Luiz se encherem de lágrimas, a fragilidade dele emergindo como uma onda. Eu só queria proteger vocês. A verdade pode causar estragos maiores do que imaginamos. Proteger de quê? Ana perguntou, sua voz tremendo. Ela olhou em volta, cada um deles lidando com seus demônios. Sob o incêndio? O que aconteceu com a nossa família? Precisamos saber. Sim, temos que remover essa máscara de dor, exclamou Pedro, o fervor em seus olhos crescendo. Eu não sou o único que precisa de perdão. Não sou o único que precisa entender. O que aconteceu no passado está entranhado em nós. E naquele momento, como se o peso do mundo estivesse se desdobrando, Luiz respirou fundo. Está certo. A verdade deve ser revelada. Ele aproximou-se da luz difusa que emanava da porta secreta. O que vocês descobrirem pode não ser fácil, mas é necessário. Ana sentiu um aperto no peito, mas se manteve firme. Estamos prontos. Eu estou pronta. As palavras saíram como um sussurro decidido. Luiz, então, abriu a caixa, revelando cartas, fotos e uma pia de documentos que estavam cobertos por anos de poeira. As imagens tinham rostos conhecidos e entre ali havia um relato que fazia o coração de Ana disparar. Ali, nas cartas, estavam histórias de amor, dor e traição, explicações que pareciam ligar todos os nós da sua linha do tempo. Enquanto os outros se aproximavam para ler, Ana notou um nome que a fez estremecer, o de sua avó, associado aos segredos sussurrados há muito enterrados. O que ela escondeu? O que mais estava por vir? Precisamos entender cada uma dessas cartas, disse Juliana, pegando uma diretamente da pilha. A verdade está aqui. É, no entanto, uma verdade difícil de engolir. O ambiente estava pesado, mas parecia que um novo entendimento surgia.
Juntos, eles começaram a decifrar a história da família, as promessas quebradas e as escolhas que os colocavam naquele exato momento. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luiz enquanto ele falava sobre o passado. Fui um tolo, não pensei nas consequências que poderia causar negando a verdade. E ali a sala estava repleta de ecos do que já havia sido, mas era também um campo fértil para perdão. Conforme cada um compartilhava suas experiências, Ana sentia a dor se dissipar lentamente. Uma luz se acendia dentro do coração dela. A tempestade que a casa parecia abrigar agora se transformava em um espaço de cura. Ela podia ver os rostos do passado, não mais como sombras, mas como partes vivas da história dela. Está tudo fazendo sentido agora, Ana disse, olhando em volta. Precisamos seguir em frente, um passo de cada vez. Pedro assentiu, a gratidão nos olhos. Esse é o começo de um novo ciclo. O que será construído a partir daqui vai depender de nós. E naquele momento, Ana soube que a tempestade havia passado. O que vinha a seguir poderia ser incerto, mas ela estava preparada para enfrentar. Não estava sozinha nessa luta. Sua família estava ali com ela, disposta a reescrever suas histórias. Assim, pum, novo ciclo se formando. Ana olhou para os olhos de cada um deles e sorriu. O amor e o perdão tomavam conta e as sombras se dissipavam devagar. Virando-se para você, amigo leitor, este é o momento de se juntar a nós. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda incrivelmente. Não perca a chance de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.